Olá, eu quero convidá-lo ao livro de Apocalipse, no capítulo 22, com o propósito de fazermos, de fato, a leitura neste que é o último livro da Revelação e que está, portanto, num estágio que é também o último estágio da história da redenção, que é a consumação. O último capítulo do livro de Apocalipse, o capítulo 22, ele traz uma descrição dos novos céus e da nova terra, a nova Jerusalém. O próprio Senhor Jesus, o Redentor glorioso, ressuscitado, entrega esta revelação, esta mensagem ao seu servo João. E é impressionante, daí a minha intenção, um dos aspectos intencionais da minha fala, de mostrarmos e vermos aqui, percebermos, notarmos que a descrição que João faz deste habitar, deste lugar de comunhão maravilhosa, excelsa com o nosso Redentor, aponta exatamente quase que para o início da história da redenção. Aqui, na consumação, João faz uma descrição que nos remete à criação lá em Gênesis. Portanto, no capítulo 22, no verso 1 de Apocalipse. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o nome, o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, e na sua fronte, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Talvez uma das maiores necessidades que nós temos hoje é olharmos as Escrituras Sagradas como sendo, de fato, o livro do registro da história da redenção. Olharmos como um todo para a história da redenção, deixarmos um pouco o vício e até mesmo a conduta indevida de lermos as Escrituras em retalhos, em pedaços, como se as Escrituras Sagradas fossem apenas uma coletânea de normas, de proibições, ou até mesmo de bênçãos para alguns mais recentemente. Um local onde eu venho aqui atrás da minha bênção predileta. E com isto, então, há uma dispersão da intenção geral das Escrituras, que é mostrar a integralidade da revelação da história da redenção. Quando eu faço essa leitura aqui em Apocalipse, o último livro da Bíblia, e ressalto e noto que esta descrição nos remete ao começo da revelação, ao começo da história. Portanto, a Gênesis, no capítulo 2, que eu passo a ler agora, eu quero intencionalmente mostrar que as Escrituras Sagradas têm uma unidade, que a história da redenção tem uma unidade. Aqui na descrição de Moisés, no começo da história da redenção em Gênesis, no capítulo 2, verso 4. Esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Essa descrição, esta narrativa criacional, ela traz não apenas a descrição como comumente aparece no topo, né,
das Bíblias, a formação do homem ou a formação da mulher, ou como, de fato, nós estamos acostumados a ensinar aos nossos filhos. Aqui, a criação do homem, a criação da mulher. Ele traz também, intencionalmente, Moisés, o autor desta descrição, ele traz detalhes a respeito do ambiente, e mais especificamente de um local que será criado. Capítulo 2, aqui na sequência, no verso 6, Moisés diz: mais uma neblina subia da terra, veja o ambiente sendo descrito, e regava toda a superfície do solo. Isso faz um link direto com a consumação, a revelação que João traz. O desenvolvimento da história da redenção vai nos levar à fala de João, dizendo: não mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono e do Cordeiro, os seus servos o servirão, de Deus e do Cordeiro. E diz: e contemplaram a sua face, na sua fronte está o nome dele, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Tanto a revelação de João na consumação, quanto aqui o escrito, o registro de Moisés na criação, eles estão mostrando que todo o universo, toda a criação depende exclusiva e unicamente do Criador. Mais uma neblina, Gênesis 2, 6, subia da terra e regava toda a superfície da terra. Não tem homem. Ainda não está tudo criado, mas a presença do Criador providencialmente mantém, sustenta a criação. É isto que diz no capítulo 7, então, de forma mais específica na criação agora do homem. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A vida do homem completamente depende do Criador. É no Criador que ele tem o fôlego de vida. Gênesis, Moisés continua dizendo no verso 8, e plantou, assim como ele formou o homem. E na sequência ele não forma a mulher. A narrativa diz que a sequência é: plantou o Senhor Deus um jardim. Preparou um local no Éden, na porção seca, na terra que fora criada. Na direção do Oriente, o autor dá até detalhes geográficos. Portanto, isso é um aspecto de importância nesta narrativa. E pôs nele o homem que havia formado. O Senhor Deus cria o cosmos. O Senhor Deus, com o seu poder providencial, mantém providencialmente o cosmos. Ele cria o homem e a vida é concedida por ele ao homem. E agora ele planta este homem, criado, mantido por ele. Ele planta um lugar. Ele estabelece um local para que este homem desfrute da comunhão, da presença do próprio Criador. Plantou, diz o verso 8, o Senhor Deus, um jardim no Éden. Na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Verso 9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimentos, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento. E aqui mais uma descrição da providência mantenedora do Senhor. E saía um rio do Éden, no verso 10, para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Do Éden vem um rio. Este rio vem para o jardim, o local da adoração, o tabernáculo de Deus com Adão, o local onde o Senhor Deus preparou para que o homem desfrutasse da presença dele. Dali, esse rio se reparte em 4 braços. A ideia de que toda a terra, os 4 cantos da terra, estão sendo alimentados, regados, abençoados com a presença do Senhor Deus, em comunhão com a sua criatura e, portanto, com a sua criação. A descrição do autor aqui é minuciosa, cheia de detalhes. O verso 11 vai dizer que o primeiro rio chama-se Pison, e é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro.
Há, portanto, uma intencionalidade autoral, na qual os seus ouvintes são habituados com esta região e eles têm informação suficiente para entender o que esse autor está dizendo. O verso 12, o ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxo. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. É Moisés mostrando que tudo depende do Criador. Que tudo que eles conhecem como região da sua época dependeu do Criador. E Moisés, então, diz aqui no verso 15 do capítulo 2 que eu estou lendo. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Esta é a providência do Senhor Deus. Levar, criar este homem, preparar um habitat, colocar este homem lá. E este homem, então, vai desenvolver a sua existência, vai viver à luz da glória do seu Criador. Tudo que ele faz, o cultivo, o desfrute, o guardar, ele vai fazê-lo para a glória de Deus. Paulo vai dizer isso depois de muitos anos, de muito tempo na história da redenção. Quer comamos, quer bebamos, quer comais, quer bebais. Façamos tudo para a glória de Deus. Paulo vai dizer num sermão, no capítulo 17, em Atos, registrado ali por Lucas, que nele nós existimos. E também nele nós nos movemos. Portanto, é natural que o homem que existe por causa do Senhor Deus, que se move por causa do Senhor Deus, é ele quem nos dá, diz o apóstolo Paulo, na compreensão correta desta narrativa, respiração e tudo mais. É, portanto, lógico e necessário que este homem, que esta criatura viva para a glória de Deus. Daí a ordem no verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Portanto, a minha intenção aqui é mostrar e refletir que tanto o livro de Apocalipse, que nos remete à consumação, o último estágio da história da redenção, ele também nos traz, ele faz uma ligação orgânica, correta, com a origem da história da redenção, a criação. Quero mostrar para vocês, num slide, que nós podemos dividir a história da redenção, a Bíblia toda, em 5 estágios, ou 5 divisões. Você vai poder perceber isto comigo, à luz desta apresentação aqui. Aqui nós temos, portanto, um gráfico que vai nos mostrar a história da redenção em 5 divisões. Sendo a primeira delas os decretos divinos. Por isso eu disse que João nos remete quase que ao início da história da redenção, porque nós, reformados, de acordo com os nossos símbolos de fé, entendemos que a história da redenção começa com os decretos. A criação é o segundo estágio. É exatamente aqui, na eternidade, na vontade soberana, livre, excelsa, maravilhosa do Senhor Deus, que se estabelecem todos os desígnios da divindade. Os decretos serão realizados, serão chamados à existência na criação. E aqui nós estamos vendo que nesta criação, não apenas o cosmos, não apenas o homem e a mulher foram criados, mas também um local, um jardim, um habitat, apontando exatamente para o objetivo do Senhor Deus. Não apenas criar o homem e colocá-lo na criação para dominar, mas exatamente esse de criar o homem e levá-lo a um relacionamento de comunhão com ele mesmo, com a presença do próprio Criador. Esse homem não vai se relacionar com a Mãe Terra,
Ele não vai se relacionar com a mãe natureza. Ele não vai ser o senhor da terra e nem vai deixar que a terra seja a senhora ou o senhor dele. Ele vai se relacionar com o seu Criador. Portanto, a criação do habitat, ela precisa ser trazida para a escola bíblica dominical. Ela precisa ser ensinada aos nossos filhos, para que sejam ensinados aos nossos netos, para que a igreja possa perceber a preocupação do Criador com o ambiente, com o habitat, para ter comunhão. Lembrando que, na sequência, esta habitação ela vai ser renovada e restaurada e aparece na consumação com João. Depois da criação, então, o outro estágio, 3, é a queda, melhor chamada de morte. Na verdade, ele diz, no dia em que dela comeres, certamente não cairás, ele diz, morrerás. Então, é a morte do homem. Isto aponta exatamente para a condição do homem tirado da condição do habitat do jardim. E aí, na sequência, então, da história da redenção, nós temos a própria redenção em si sendo realizada. Os eventos vão apontando para esta redenção. O dilúvio e todas as outras histórias redentivas vão mostrando que o Redentor está providenciando a redenção do seu povo. E que esta redenção será consumada no momento certo. Por isso, o último estágio, a consumação. Eu quero também notar que depois desses decretos, na própria criação, o homem cai desta condição de harmonia, de adoração, né, de culto, de comunhão com o seu Criador. Mas o Senhor Deus mantém na sua fidelidade e graça alguns homens que ainda experimentam com muita graça esta ligação com o seu Criador a partir dos mandatos criacionais. Na criação, o Senhor Deus deu pelo menos 3 mandatos criacionais. Ele diz, não apenas que o homem deve crescer, multiplicar, mas ele diz também que esse homem deve ter domínio sobre os peixes do mar. Ele mostra que em 6 dias ele fez os céus e a terra, e que no 7º ele descansa. Portanto, isso é um indicativo de que o homem tem que olhar para o Criador, não apenas trabalhar, 6 dias ele vai trabalhar, mas ele também vai viver no mandato espiritual. Então, o mandato cultural, o homem se relaciona com o meio, com a criação, com a ciência, com todo o conhecimento, com toda a verdade, ele terá domínio. O homem e a mulher são corregentes. E o Senhor Deus deu a ele a sua imagem, exatamente a inteligência e a capacidade de domínio. Eles também vão viver no mandato social. E eles vão viver isso depois da morte, depois do pecado. Eles vão viver amando-se, construindo uma família, gerando filhos, multiplicando-se, enchendo a terra, povoando a terra, mediando as relações sociais. E ainda o mandato espiritual, no qual eles vão fazer tudo isto, tanto o domínio, quanto o desenvolvimento, a procriação, à luz da adoração, do culto, do serviço ao Deus Criador. Esses mandatos criacionais, eles estão presentes na vida, especialmente de algumas personagens. Por exemplo, Enoque. Essas personagens antes do dilúvio, pré-diluvianas, antes do início da história propriamente dita da redenção, com Abraão, quando o Senhor Deus estabelece a sua aliança, é-nos dito que Enoque andou com Deus. E ele andou exatamente nestes mandatos, que apontavam para isto. O Adão e Eva foram lançados do jardim. Mas o Senhor Deus, na sua graça, ainda preservou uma geração, uma semente, que vive para a sua glória. E esse Enoque, ele não apenas orava, ele não apenas buscava o Senhor Deus ou invocava o Senhor, mas ele também cumpriu o mandato social. Ele procriou, ele casou, ele gerou filhos. Ele cumpriu o mandato cultural, ele tinha domínio
Ele exerceu a inteligência, a sabedoria, o desenvolvimento intelectual. Tudo isto para a glória de Deus, de tal maneira que o Senhor Deus se agradou dele e ele já não mais existia. Deus o tomou para si. Enoque andou com Deus. Uma outra personagem ainda pré-diluviana é o próprio Noé. Ele também andou com Deus. E ele andou à luz dos mandatos, não tem os mandamentos ainda, não tem as tábuas da lei, não tem a revelação destas leis, mas os mandatos estão ali. E Moisés se relaciona, Noé se relaciona com o seu Criador à luz desses mandatos. Ele não apenas buscava o Senhor, ele não apenas era um pregador da justiça, mas ele também cumpriu o mandato social. Ele teve esposa, ele teve filhos, os filhos tiveram esposas, eles procriaram, eles depois vão encher a nova terra, a nova criação, depois do dilúvio. Ele também, Noé, de maneira impressionante, obedeceu e viveu em adoração ao Senhor Deus do mandato cultural. Toda a ciência, toda a cultura, toda a sabedoria, toda a verdade que Moisés pôde desenvolver, ele e os seus filhos, o capacitou e os capacitou para que eles pudessem construir um projeto que foi revelado a eles de uma arca. Um projeto imenso. Noé se apresentou como um engenheiro excepcional, como um arquiteto, como alguém habilidoso com seus filhos para criar a ciência do betume, da calafetação, para desenvolver aquele projeto e colocá-lo em prática de acordo com os detalhes, com as dimensões que lhe foram reveladas. Então, Noé, obedeceu o mandato espiritual, social, cultural. Viveu para a glória de Deus, mesmo depois do pecado, aguardando aquele dia quando o Senhor Deus iria levá-lo para a sua presença. Assim nós também vivemos. O relato de João vai nos mostrar exatamente isto, que o Senhor Deus há de, na consumação, trazer de volta um local físico, onde a sua própria presença preenche todas as coisas. Mas até lá, nós devemos viver à luz deste ensinamento da criação, do início da história da redenção, mostrado ali na criação do Jardim do Éden, onde a presença do Senhor Deus iluminava todas as coisas. É bem interessante que os homens tentam ridicularizar a nossa fé exatamente na descrição dos dias da criação, dizendo como é que ele, no primeiro dia, criou a luz, haja luz. E ali há a revelação exatamente do verbo eterno de Cristo, não haja luz. E eles dizem, de onde veio essa luz? Porque depois, no quarto dia, ele vai dizer, haja luzeiros. Essa luz vinha de onde? João está nos revelando lá em Apocalipse, na consumação, na revelação da consumação, que essa luz vinha da própria presença do Criador. João diz lá, não há necessidade mais de luzeiros, não há necessidade mais do sol, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, a luz instrumentalizada do sol, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelo século dos séculos. A narrativa da criação está correta. A presença gloriosa do Senhor Deus trazia a luz necessária para a sua criação. Depois ele quis, de maneira sábia e providencial, que de maneira instrumental os luzeiros assumissem o governo do dia e da noite. Esta criação nos mostra, portanto, a providência, que nós fomos criados para termos uma comunhão maravilhosa com o Senhor Deus. Esse verbo maravilhoso, verbo divino, verbo eterno, que o próprio João vai dizer no Evangelho, que estava com Deus, é o mediador desta relação do Senhor Deus com Adão, ali no jardim.
O próprio jardim parece apontar para a própria natureza do ministério e do trabalho redentivo de Cristo, do Verbo Criador que está ali. João diz, no princípio era o Verbo, João 1:1. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele era o mediador de tudo. Por meio dele foram criadas todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o mediador criacional. E ele é o mediador redentivo também. Sem ele é impossível voltarmos à comunhão. Sem ele é impossível desfrutarmos da comunhão da Nova Jerusalém na consumação. E então esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Jardim do Éden aponta para esta verdade cristocêntrica. Toda a história da redenção aponta para Cristo, do começo ao fim. Nos decretos da criação, a consumação. A história da redenção é cristocêntrica. Ele é o centro da nossa existência, da nossa vida, da nossa redenção, da história das Escrituras Sagradas. O jardim está lá, com a presença do Senhor Deus, mas com a mediação do próprio Redentor divino, o Verbo da vida. Como nós cantamos durante muito tempo a poesia, se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? E a poesia continua, e a igreja tem cantado, patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Havia uma mediação, portanto, uma mediação necessária na criação, uma mediação necessária nesses dias depois da queda, de morte, de separação, de ausência de adoração, de ausência de desejo de Deus, da busca do Senhor Deus, de distanciamento dos mandatos criacionais. O mandato espiritual é negligenciado pela família, pelo indivíduo, pela sociedade, pelo governo. O mandato social é atacado com o aborto, com o feminismo, com o humanismo, com a negação do casamento, com a destruição do casamento. O mandato cultural sendo negligenciado, a igreja sem alcançar, de fato, os níveis de conhecimento, de sabedoria, de ciência, de intelectualidade. Nossos filhos não estão sendo treinados na escola para o domínio da ciência. Eles estão apenas passando a sua vida escolar sem verdadeiramente adquirir o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre as tecnologias, sobre as ciências, para que a igreja possa experimentar, de fato, o cumprimento do mandato cultural. Portanto, é necessário que nós possamos conceber a história da redenção como um todo. Que nós possamos perceber que as Escrituras, de maneira central, apontam para Cristo. E para a necessidade do retorno, da volta, do conserto desta comunhão que foi quebrada no Éden. O capítulo 3 de Gênesis. No verso 8, ele diz, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim. O Éden era um santuário. O Éden é uma espécie de tabernáculo. A presença do Senhor Deus estava lá. Digo, não o Éden, mas propriamente o jardim criado no Éden. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Esconderam-se da presença dele. Ainda no capítulo 3, aqui o autor termina de maneira dramática. O homem, por causa do pecado, da desobediência, é lançado fora do jardim. Ele não foi lançado fora da terra. Ele foi lançado fora do lugar, do habitat que o Criador criou para ter comunhão com ele. Ele perdeu esta comunhão. Paulo vai dizer, todos pecaram aos Romanos, no capítulo 3, 23, e carecem da glória de Deus,
A versão corrigida diz destituídos, separados estão da glória de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 29, vai nos dizer exatamente que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Que as nossas iniquidades encobrem o rosto dele de nós, para que não nos ouça. O profeta Oséias vai dizer para o seu tempo: o Senhor tem uma contenda com o povo de Israel, com o povo da terra. Portanto, o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden. Há uma relação quebrada, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. Ele voltou para o Éden, ele saiu do jardim. O homem foi criado no jardim. O Senhor Deus colocou, o homem foi criado no Éden. O Senhor Deus plantou o jardim, colocou o homem lá, criou a mulher no Éden, para ter a comunhão com ele e o seu Criador. Adão, Eva e o seu Criador. E agora, depois do pecado, esse homem e essa mulher são lançados deste lugar de comunhão. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Como voltar? Como ter essa comunhão? Na consumação, João fala que nós teremos essa comunhão, mas como ela acontece? Não é através dos rituais mais. Não é através, na verdade, de nenhum ritual, nunca foi. Não é através de uma religiosidade mística, onde você se relaciona com Deus criado pela sua própria mente, mas é com este Redentor maravilhoso. Assim como o Senhor Deus Criador providenciou o Éden, o local, ele também providenciou o Redentor. Esse Redentor se fez carne, como João diz. Ele tabernaculou. Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Este verbo, este Redentor, disse em João 14:6, eu sou o caminho. O caminho estava impedido, o homem foi expulso do jardim, não pode mais voltar para a comunhão. Há uma separação de morte. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas ele disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem, exatamente porque ele é o próprio Deus. Ele e o Pai são um. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, disse o Senhor Jesus. E esta revelação, a história da redenção, é para mostrar exatamente isto. Não para ser lida fragmentada, em pedaços, em versículos prediletos, mas para ser entendida como um todo. Decretos, criação, queda, morte, redenção, consumação. 4 eventos já estão cumpridos desta realidade histórica da revelação. Estamos aguardando o último evento. Quem cumpriu 4 não cumprirá o último. Esse Redentor maravilhoso veio também fazer a sua obra. E o credo apostólico nos diz e fala sobre ele. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Maria, que era virgem. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto, sepultado. Desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Estamos aguardando o último evento, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Se 9 eventos históricos redentivos já foram realizados, já estão realizados, o último evento não será realizado. Enquanto você lê apenas os versículos prediletos, você deixa de ver a história da redenção, que tem início, que tem meio, desenvolvimento e fim, que tem consumação. Essa consumação que nós aguardamos. O Cristo que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, há de vir e há de trazer consigo aquilo que ele prometeu. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, ele diz sobre a consumação, voltarei para vós outros. E então João está em Apocalipse mostrando esse retorno.
A Jerusalém que vem do céu, assim como o jardim no Éden, que foi criado por Deus. A nova Jerusalém, que tem a presença do Senhor Deus, que não precisa mais de sol, que não precisa de luz de candeia, porque a presença do Senhor Deus, a glória dele, aquela glória do Redentor, que o próprio Paulo, quando Saulo viu a caminho de Damasco, ele diz que ele viu uma luz ao meio-dia, mais forte do que o sol, essa luz que o cegou por 3 dias. Ali a glória do Senhor Deus estará. E aqueles que de fato creram em Cristo, que foram escolhidos lá no decreto, preservados pela determinação dos decretos, chamados pela determinação dos decretos, e que agora olham para a história da redenção, toda realizada, poderão desfrutar na consumação. Que o Senhor Deus disponha o seu coração, dentro da sua vontade soberana, para buscá-lo, para desejá-lo. Na verdade, nesses tempos de aflição, de afastamento do tempo, da reunião, da comunhão dos santos, a nossa alma tem que desejar o jardim do Éden. Temos que desejar a comunhão com o Senhor Deus. O mandato espiritual de nenhuma obra, de nenhum trabalho, a igreja não pode se perder nisso. Nossos filhos não podem se acostumar e ter atividades no dia do Senhor, outras atividades. Nós não podemos nos perder e, de alguma maneira, não desejar. O salmista diz, como a corça suspira pelas águas. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. Sede do Deus vivo. Como a corça anseia pela comunhão. Nós devemos estar aguardando o retorno desta comunhão, não por causa de ver os irmãos, mas para desfrutarmos também da presença dos irmãos e da comunhão, não apenas das programações, mas para desfrutarmos do que Deus tem preparado para nós. Um lugar onde a presença e a glória dele é mais visível, mais palpável. Não criemos ídolos, não vivamos para o trabalho, apenas para o estudo, para as redes sociais, não vivamos apenas para o entretenimento, não vivamos apenas para nós, mas lembremos que toda a centralidade da existência do mundo está no Criador, no Redentor bendito, e para ele nós devemos nos direcionar. Vinde a mim, ele diz. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja. E quem tem coração, creia de que nós fomos criados para termos comunhão com o Redentor. O pecado nos separou e Cristo nos restaura, nos traz de volta. Que este evangelho glorioso possa ser ouvido, visto e crido por você. Que o Senhor Deus nos abençoe.